mais uma vez é um grande privilégio estar aqui com vocês no podcast das CNPJs, o CNPJ Cast. E hoje, mais uma vez, com meu grande amigo, fiel escudeiro, depois de ter reprogramado toda a agenda para esse ano de 2023, e vai estar presente em todos os podcasts aqui, hein? Vou cobrar, hein? Será? Seja bem-vindo. Não, vamos fazer o possível para estar em todos, né? Mas obrigado, para mim... Todo mundo que escuta o início do podcast pega a mesma coisa, né? Vamos mudar isso, né? Tá muito ruim isso. Vamos fazer uma coisa nova? Não, mas é sempre um prazer estar aqui fazendo podcast. Acho que é uma das coisas mais legais que a gente tem construído e feito aqui na CNPJs nos últimos tempos. E hoje tem gente de peso, hein? Já começou a trollar. Eu achei que ia falar uma pessoa ilustre. Achei que ia falar uma pessoa ilustre, uma pessoa importante. Sacanagem. Hoje o negócio tá balanceado. E eu tenho certeza que isso não será cortado, né? Isso que é a parte legal. Já que o Dejan já contou quem tá aqui, né, Fábio? Quem falar isso já sabe, né? Quem conhece já sabe. Quem conhece, tá tendo a oportunidade de ter as mentorias aí, já sabe como é, né? Já conhece. Então... Mas é brincadeira, viu, Fábio? Não, eu sei que não é brincadeira, mas tá tudo bem. Protegendo meu fiel amigo aqui, é brincadeira. Mas, Fabrício, pra gente é um privilégio muito grande ter você aqui no CNPJ Cast. Eu que agradeço aí pelo convite. Então, hoje nós vamos aprender um pouco da sua história, aprender da sua trajetória, das experiências, aprender muito da Primorei e já deixar registrado aqui todo o nosso agradecimento por essa parceria tão grande, mas acho que mais legal do que ser muito grande, tão bonita e tão transparente que a gente tem. Legal. Obrigado por estar nos ajudando aí a atingir o nosso propósito, que é ajudar os nossos clientes a atingirem sucesso. Espero que 2023 seja ainda de mais sucesso, né, de mais evoluções aí, enfim, que essa parceria agora só foi o início, né? Que show, na verdade, já desde 2019, que essa parceria, vamos dizer que a gente já vinha namorando, né? Desenhada, já existia um namoro aí entre as CNPJs e a Primorei, a Molde, mas eu acho que consolidou em 2022 e agora em 2023 vamos com tudo. Que show. E aí, Fabrício, hoje aqui nesse bate-papo nosso, nós vamos fazer com que o pessoal que nos acompanha, os empreendedores que nos ouçam, conheça tão bem você quanto a gente conhece. Então, eles também vão ter o mesmo privilégio de saber das suas experiências, saber da sua bagagem, conhecer um pouco mais do Fabrício, que é um cara fenomenal, um líder muito grande, que conduz muitas empresas ao sucesso, além de ser um esposo, ser um pai, ter tantas outras atribuições. Mas aí a gente queria ouvir de você, quem é o Fabrício, como foi sua trajetória, conta pra gente aí, e a gente vai ficar rindo do lado de cá, porque a gente já conhece, né, e pra gente... Talvez eu até, quem sabe eu trago alguma coisa aqui nova que vocês não conheçam ainda, né? Quando eu falo rir, é rir de satisfação, viu, Fabrício? Não é fazer essas piadas que o Dejan faz aí, não. Mas a gente gostaria mesmo, nos surpreenda aí com a sua história, com toda a sua trajetória. Então, eu vou até mudar um pouquinho a questão da história, né? Eu acho que é legal a gente ter consciência aí de onde viemos, né? Eu acho que é importante. Eu sou uma pessoa que veio de uma família, vamos dizer que conhecida aí, quando você fala Castelo Branco, é uma família bastante conhecida. O pessoal é chique, né, Dejan? Mas assim, vim de uma família muito humilde, né? Onde que meu pai precisou... lutar bastante aí para poder conseguir atingir bastante coisas aí para a própria família, dar oportunidades para os filhos, enfim. E eu gosto de dizer que eu comecei a minha história, né, vamos dizer que minha história profissional aí, na escola. É legal, né, assim, trazer isso, porque talvez isso vocês não saibam, mas eu já vendi pizza, já vendi pizza na rua, já vendi bombom na escola, né? Se os meus amigos escutarem, o Marcelo e o Rodrigo, que estudou comigo no Centec, lá em Contagem, eles vão rir dessa época, porque a gente era empreendedor da escola. Eu tinha 14, 15 anos. Já tinha sócio, então. Tava lá nós falávamos que éramos os primos do bombom, lá no Centec. Então a gente vendia bombom, minha mãe fazia os bombons e a gente vendia para já poder ter uma renda ali, enfim, conseguir fazer coisas que nós gostaríamos de fazer e que, até pela questão da idade também, não podia trabalhar. Então, vamos dizer que o empreendedorismo já veio de muito cedo, já essa vontade
de criar algo, de poder vender alguma coisa, de ter uma própria renda, já vem de muito novo. Então, costumo dizer que minha vida profissional ela começou lá, até talvez por uma brincadeira na época, mas que foi ali se consolidando ao longo da minha carreira, com algumas características que eu tenho de vontade de crescer, enfim, coisas que veio aí ao longo do tempo. Tentando criar uma cronologia aí disso, então com 15 anos eu vamos dizer que eu já vendia bombons na escola. Depois disso eu fiz alguns cursos, né? Fiz curso no Senai de mecânica de manutenção, né? Algo que hoje eu vejo que valeu obviamente por um conhecimento lá atrás, mas que efetivamente eu não cheguei a exercer. Meu primeiro emprego foi como repositor no EPA, né? Lá no Sagrada Família. Isso com quantos anos, sabe? Com 14. Com 18 anos. Então, dos 14 foi meu primeiro emprego. Aos 18 você continuou na escola com toda essa trajetória do empreendedorismo, vendendo bombom? Exato, isso. E, inclusive, depois de um pouquinho, talvez até... Foi até legal você perguntar, porque um pouquinho antes dos 18 anos, quando eu entrei no EPA como repositor, eu trabalhei com a minha mãe numa lanchonete. Nós abrimos uma lanchonete ali no Sagrada Família também. Ficamos 6 meses abertos. Valeu muito a experiência lá atrás. Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu acho que eu vou falar isso várias vezes aqui ao longo do nosso bate-papo. Eu costumo dizer que nada para mim é algo ruim. Assim, se eu fizer algo hoje que deu errado, eu vejo isso como um aprendizado, algo que vai me trazer uma oportunidade de melhorar amanhã. Então eu nunca vejo como algo ruim. Então essa época houveram alguns erros, até pela imaturidade, e que me fez lá na frente acertar em outras questões, em outras coisas que eu fui fazer. Então até pensando em focar na questão da faculdade, nós fechamos a lanchonete e eu fui trabalhei no EPA ali, como eu falei, no Sagrada Família, em Belo Horizonte, e aí comecei vamos dizer que a criar a minha carreira, iniciando os estudos com 20, 21 anos em ciências contábeis, né? Hoje eu sou formado em ciências contábeis, mas efetivamente eu não exerci a função de contador. Até trabalhei em funções relacionadas a departamento pessoal, fiscal, contábil, mas muito mais numa vertente da área de sistemas, né? Na parte de empresa de sistemas. É por isso que ele tem a cara de novo. Tá explicado. Se fosse escritório, ele estava mais acabado. Com certeza, com certeza. Não, você não pegou o Dejan aí, por exemplo, né? Começou cedo, né? Eu com 25 anos já tô assim, imagina. Eu tô te ajudando a devolver, tá? Tô te ajudando a devolver, pra você entender. Obrigado e continue assim, vamos devolver isso. Mas brincadeiras à parte, e é legal porque assim, contábeis é um curso, na minha visão, muito bacana, que você tem uma visão muito geral e muito ampla, principalmente de vários aspectos, mas que nenhuma dos aprendizados do curso me fez falar assim, eu quero focar nisso dentro da área contábil. Até porque a minha personalidade, a forma que eu acabei criando a minha profissão, né, o Fabrício como profissional, eu acabei indo para um caminho muito mais de relacionamento comercial e que para mim fazia muito mais sentido, né, do que efetivamente, talvez, igual você falou, trabalhar no escritório e trabalhar de uma forma muito mais técnica na área contábil. E quando você ingressou nesse ramo, vamos dizer assim, trabalhar efetivamente, foi pós-faculdade ou foi no decorrer da faculdade? Não, inclusive assim, eu já trabalhei antes, né, com 18 anos, eu entrei lá no EPA como repositor. Não tinha condição de pagar uma faculdade, minha família não tinha, e aí eu comecei a estudar para poder conseguir bolsa, né? A ideia era conseguir bolsa, então eu estudei, como eu disse, vendi pizza, comprava celular e revendia, enfim, eu sempre buscava alternativas para poder... O empreendedorismo estava na veia, na veia, exatamente. Então assim, e aí isso contribuiu para que eu pudesse estudar cada vez mais, para conseguir efetivamente uma bolsa, consegui uma bolsa na faculdade, e aí efetivamente consegui entrar na faculdade com 20, 21 anos. Quando eu entrei na faculdade, eu já, 3 meses depois de estar na faculdade, eu passei num processo seletivo, e aí eu trabalhei durante mais de 10 anos na Mastermark,
Entrei como estagiário e, enfim, trabalhei lá até como gerente. Só não deu para ser CEO, né? O resto deu para ser, né? Não deu. Isso é legal, porque nem todas as empresas têm essa oportunidade de crescimento, né? De você entrar como estagiário e passar por vários momentos diferentes de carreira e oportunidades dentro da empresa e chegar a uma vaga de gerente, né? E é legal que tem empresas que não dá oportunidade nem para estagiário, né? Não tem como a empresa receber uma pessoa que não tem experiência. Sim. E aí você chegou ali sem uma experiência específica no ramo e desenvolveu tanto dentro da empresa. Não, e lá é uma empresa, assim, eu falo que ainda é porque a minha esposa trabalha lá ainda, eu conheci minha esposa lá, né? Minha família hoje, ela existe pela empresa, né? Pelo fato de ter trabalhado lá na Mastermark. A Mastermark forma família, né? Uma coisa... Várias, inclusive. Pessoas que também são meus amigos e que trabalham ou trabalharam lá, com certeza vão concordar com o que eu vou falar agora. Várias famílias foram criadas lá dentro, né? E é uma empresa, como você disse, que dá muita oportunidade, mas eu também acredito muito na questão do querer, né? A questão da oportunidade, ela acaba acontecendo não somente pela a forma que a empresa, as oportunidades que as empresas dão, mas também pela capacidade das pessoas correrem atrás das oportunidades. Legal. Então, eu acho que isso também foi importante. Eu sempre fui muito determinado com relação às coisas que eu queria. Às vezes não acontece no tempo que nós imaginamos, mas lá na frente, quando a gente começa a criar uma casca, uma experiência, a gente entende que às vezes o momento era o correto e que aquilo que não aconteceu em algum momento deveria ter acontecido em outro. Enfim, são as evoluções que eu fui aprendendo aí ao longo da minha vida profissional até o momento. Legal. Fabrício, aqui no CNPJ Cash, o nosso foco é sempre falar muito sobre empreendedorismo. E nós vamos falar muito sobre isso aqui ainda mais você com tanta bagagem aí, depois de ter tomado a decisão de ter saído da Mastermark. Mas como você é um profissional e hoje um empreendedor tão capacitado, tão qualificado, eu acho que seria legal também, antes da gente ir para esse lado do empreendedorismo, você trazer a sua visão, né, que você viveu ali dentro da Mastermark como colaborador, passou por várias etapas, não consigo nem imaginar quantas promoções foram necessárias dentro de uma grande empresa para você chegar ao cargo de gerência igual você chegou, mas você deixar aí algumas dicas, algumas falas, algo que talvez possa ajudar a galera que muitas vezes ainda não é um empreendedor, tá pegando bagagem ali dentro de uma empresa, aprendendo e quer desenvolver. Acaba que é o empreendedor de si, né? A pessoa empreende dentro da própria empresa, quando eu falo própria empresa, o local de trabalho dele e tudo mais. Como que foi essa trajetória sua? Como que você poderia deixar aí pra gente dicas, sugestões de pessoas que estão em empresas, que dão oportunidade, que têm as aberturas, as necessidades para crescimento e que nem sempre as pessoas aproveitam por não conseguir enxergar isso de uma forma tão clara? Então, eu acho que duas coisas são muito importantes. Uma delas é buscar maturidade. Eu acho que a questão da maturidade ela é algo muito importante e relevante para que você comece a entender também que o mundo não gira em torno de você. Eu acho que a empresa, ainda mais eu que sou hoje consultor de empresas, eu vejo que as empresas elas existem ali por uma questão própria, de um CNPJ que foi criado por uma ideia, por alguns objetivos, e que você nunca será mais importante do que esses objetivos, esse propósito que a empresa tem. Então, acho que criar maturidade, né, evoluir e buscar uma maturidade para poder entender isso e entender onde você está dentro da empresa agora. E, a partir disso, trilhar um caminho, buscar um caminho, criar uma trajetória onde faça sentido para você também, né, seja como empreendedor, seja como funcionário, ela é importante. E para isso, e aí eu trago uma outra palavrinha que eu acho muito importante, é ter responsabilidade. Eu acho que ser responsável pela sua vida, né, pela sua vida profissional, ser responsável pelo seu crescimento, buscar entender que é você que vai criar toda essa trajetória. Lógico, a empresa ela está ali, ela vai contribuir com você, as lideranças vão contribuir com você, as pessoas que estão ali vão contribuir com você, mas a responsabilidade maior dessa busca por uma evolução futura, por virar um empreendedor, um dono de empresa, ou até mesmo uma liderança dentro de uma empresa, ela depende
principalmente da pessoa, né? E hoje, com toda a experiência que eu tenho, eu vejo isso com muita tranquilidade, com muita transparência. Muita clareza, né? Mas lá atrás eu não vi, né? Talvez se eu tivesse escutado isso que eu estou falando hoje, lá atrás, teria feito muita diferença. Mas assim, eu não vejo como algo, de novo, eu não vejo como algo que tenha afetado a minha carreira, todos os meus objetivos até esse momento. Muito pelo contrário, eu acho que os erros também contribuíram para que eu estivesse aqui hoje, batendo esse papo aqui com vocês. Cara, é legal a gente ver isso, né? Só pra gente colocar um ponto final aqui, já falar de empreendedorismo mesmo, que é o assunto que a gente vai conversar. E você pode ficar à vontade aí, gente, se quiser colocar algum ponto. Mas como que duas palavras, elas podem mudar totalmente um profissional, né? Que é a maturidade e a responsabilidade. Sim. Então a gente está falando aí de um profissional que ficou 10 anos de uma grande empresa. O pessoal que talvez nos escute, talvez não conheça a fundo a Mastermark, mas a Mastermark, durante muitos anos, acredito que os anos que você estava lá, era considerada uma das maiores empresas de software do Brasil. Sim, o segmento de contabilidade. E de Minas Gerais foi considerada por muitas vezes a maior, não foi? Eu estou enganado disso? Não, está totalmente certo, é exatamente isso. Em relação a Minas ainda é, né? Em relação a... Não sei hoje, mas eu acredito que sim. Em relação a Minas, eu acredito que sim. Então, assim, é uma grande potência, né? E aí a gente está falando de uma empresa enorme, com muitos colaboradores, nem arrisco chutar aqui. Na sua época, quando você saiu de lá, tinha quantos colaboradores? Chegou a ter 600 colaboradores, hoje está próximo de 500, eu acredito. É muita gente. E aí você pensar que duas qualidades, né, duas palavras, guiam um colaborador desde o estágio até ele poder chegar a um cargo de gerência, que é a maturidade e a responsabilidade, a gente vê que depende muito de mim ou de si para atingir os resultados, né? Para entregar o que é necessário. E aí, nós estamos falando aqui num contexto de funcionário, de profissional, de liderança dentro de uma empresa, mas eu levo talvez essas duas mesmas palavras para o mundo do empreendedorismo. Eu posso hoje criar algo muito legal, mas se eu não tenho maturidade para poder evoluir esse negócio, ele não vai dar certo. E se eu não tenho responsabilidade de entender que a partir de agora outras pessoas dependem de mim, ou às vezes em alguns aspectos até uma sociedade depende daquilo, você está criando algo que pode estar mudando ali a forma que a sociedade vive. Se você não entende que isso é sua responsabilidade, isso efetivamente vai impactar diretamente na sua empresa, né? Naquilo que você está criando. Então, isso também eu levo como duas palavras que servem no aspecto também do empreendedorismo. Poxa, que legal isso daí, né? Então, se a pessoa tem isso, quando ela é um colaborador, está se desenvolvendo, ela vai poder decidir para onde vai a sua carreira, tendo essas duas palavras, são os pilares. Lógico, tem várias outras, mas eu acho que essas duas são importantes. Acho que, pegando no que você está falando ali, não tem como a pessoa ser diferente, né? Ela sendo colaboradora, ela sendo empresário, ela sendo funcionário, ela sendo, sei lá, eu muitas vezes vem pessoas em entrevista te perguntando, quem é você? Profissionalmente ou pessoalmente? Não, quem é você? Não tem como você dividir você, né? Você é única. Sim. Né? A gente brinca, diz aqui, né? Mas como que é isso? Você assim ou você... E isso é o que o Fabrício falou, faz todo sentido, né? Essas duas características tem que estar na pessoa, não importa em qual atividade ou qual função que ela tem. Até porque qualquer função que a pessoa esteja, ela é temporária. É verdade. Né? Perfeito. A pessoa não é, né? Ela está naquilo, ela está naquela função. Justamente. Então, e isso, o que o Fabrício também falou, né? Pegando ali a dica para a pessoa, acho que é uma das coisas mais importantes que tem, que é a pessoa identificar e entender que a carreira é dela. Legal isso. Isso é o mais importante para mim. Tem uma frase legal que você usa aqui, me corrija se eu estiver falando errado, é que a pessoa precisa ser líder de si, né? Sim. Você fala algo assim, não fala? A primeira liderança que existe é a pessoa ser líder de si mesma. Legal, né? isso. E ela já ter seus próprios objetivos, seus próprios projetos ali de desenvolvimento. Por isso que ter, né, mesmo que a empresa não tenha um plano de carga e salário, um plano de desenvolvimento de carreira, que seja tal, a própria pessoa ter, acho que isso seria uma, né, complementando o que o Fabrício disse ali, uma dica essencial para o cara falar, velho, eu estou aqui, e o que eu quero para minha vida daqui a, sei lá, X tempo? Qual que é o meu plano de desenvolvimento? E correr atrás dos objetivos dela, né? Falamos disso, né? Conversamos disso agora, há pouco. Agora há pouco, olha que legal, né? E é exatamente isso, né? Às vezes a gente... E é a tendência do... Falei exatamente isso, é a tendência do ser humano tentar colocar a culpa nos outros, né? Sim. Fazer de coitado, coisas nesse sentido. A partir do momento que a gente entende que nós que conseguimos controlar a nossa própria vida, lógico, gente...
outras pessoas, o meio, ele influencia muito na nossa vida, mas de forma, se fosse colocar em percentual, o grande percentual da nossa vida, ele é totalmente dependente da gente, né? Da nossa evolução. Então, lógico, tem pessoas que estão dentro das empresas e que têm uma capacidade de influenciar mais na vida de outras pessoas, e influenciar positivamente, até negativamente, na carreira de outras pessoas. Por isso que eu gosto tanto da liderança. É um aspecto que eu entendo que é tão importante e, de novo, é um aspecto que na questão de empreendedorismo é algo que precisa ser trabalhado, que às vezes não talvez pouco, ou às vezes até negligenciado mesmo. Existe uma negligência ali a respeito da liderança por parte dos sócios, dos donos das empresas, dos empreendedores, mas que precisa iniciar um trabalho de evolução. Se eu não sou um bom líder, provavelmente isso vai afetar diretamente o meu negócio, ou às vezes vai dificultar com que o crescimento do meu negócio aconteça. Então, eu posso influenciar, por exemplo, você, enxergando aqui hoje as CNPJs, eu vejo que você é um líder que consegue influenciar positivamente várias vidas aqui, através dos seus líderes, né? Você consegue influenciar os seus líderes para que eles influenciem as outras pessoas de forma positiva e de maneira que talvez lá daqui 10 anos, 20 anos, essas pessoas vão falar: caramba, foi aquilo que aconteceu lá nas CNPJs há 20 anos atrás que fez com que eu chegasse até aqui hoje. Então, assim, eu tive a sorte de ter vários líderes, né? Alguns líderes ao longo da minha vida que contribuíram para que eu chegasse aqui hoje. E assim, sou muito grato a todos eles, porque eu entendo que isso me tornou o Fabrício que eu sou hoje, né? Com uma capacidade por gostar, enfim, de conseguir contribuir para outras vidas. Então, assim, eu não tornei líder do nada. Eu já tinha alguns aspectos que me trazia ali uma vontade de liderança. Eu enfim, sempre tive essa coisa de liderar dentro da família, de ser líder de turma na escola, na faculdade. Imagina o Fabrício como capitão do time de futebol. Então, eu não... Ele era reserva porque ele era ruim. Então, olha que legal. Futebol eu sempre fui muito bom, mas eu fui muito bom quando eu era mais novo. E aí, como eu não dei sequência, eu acabei indo para o mundo do vôlei, né? Na escola, inclusive, que eu falei que eu vendia bombom no Centec. Os meus amigos também eram do meu time de vôlei e eu era o capitão do time, mesmo não sendo o melhor. Eu era o levantador e eu fui capitão do time. Então, assim, é quase que algo que eu vi desde muito novo, uma necessidade de ser líder. E isso foi me acompanhando ao longo da vida, mas eu fui líder a vida inteira? Lógico que não, eu tive que aprender muito, tive que ser liderado por muitas pessoas, tive que, às vezes, questionar alguns aspectos dentro das lideranças que eu tive, para poder hoje entender que eu não sou... Quem sou eu? Não sou perfeito, não entendo tudo de liderança, mas hoje eu entendo que eu consigo e consegui influenciar algumas vidas ao longo desses mais de 17, 18 anos de carreira aí profissional. Cara, que legal isso, Fabrício. E a gente vê que influencia mesmo, né? Sim. Nós somos, a CNPJs é uma prova viva disso daí, inclusive é o que nós vamos falar agora. Depois de você ter dado essa aula pra gente aqui, né? Falando aí sobre essas dicas, né? Esses conselhos para quem tá dentro de uma empresa, queria saber de você, assim, como foi o momento em que, de fato, você tomou a decisão de empreender pós-escola, né? Já era empreendedor, foi pro mundo corporativo, e depois tomou essa decisão de novo de voar novos ares aí com o empreendedorismo. Como que foi essa decisão? Como que foi o sentimento que você estava ali? E contar pra gente o que de fato você faz com a sua empresa, né? Todo mundo já sacou aí que você é um grande líder, influencia muitas pessoas, ajuda as empresas no desenvolvimento, mas você contar disso na prática mesmo, dentro dos resultados. Então, assim, a parte do empreendedorismo, eu acho que eu já exercia dentro da própria Mastermark, por exemplo. E isso eu acho que é muito legal. Às vezes a gente acredita que, pelo menos é um pensamento que eu tenho, que para você empreender você tem que abrir alguma empresa. Eu acredito que para você empreender você tem que criar novas possibilidades, evoluções e contribuir com que outras pessoas também possam evoluir. Então, de forma, vamos dizer que prática, talvez no tempo que eu fui líder
em todas as equipes que eu passei dentro da Mastermark, eu já tinha um pouco de empreendedorismo na própria empresa, como líder da empresa. Levando para o aspecto de empreendedorismo de negócio, acabou que eu tomei uma decisão profissional, né, há 4 anos atrás, onde eu entendia que para que eu pudesse evoluir e atingir o meu propósito de vida, conseguir evoluir como pessoa e profissional, eu precisaria sair um pouco também da minha zona de conforto, que era a própria Mastermark, fiquei lá há muito tempo, né? Praticamente fui criado como profissional lá, e entendi que isso seria, esse processo de sair de lá e arriscar novas oportunidades, ele poderia ser benéfico para mim, como pessoa, como profissional. E então tomei a decisão de sair de lá. Não foi um processo fácil, até pelo fato do tempo, das amizades, de gostar muito da empresa. Como cara, você mesmo disse, são 10 anos, tem toda uma... Como eu disse, eu me criei lá, mas eu falei, é o momento, eu tenho que sair da zona de conforto, eu preciso sair disso que eu vivo hoje para poder expandir e poder me arriscar mais. E aí, o Gustavo, né, o Gustavo Gressi, que trabalhou comigo lá, inclusive, ele já tinha saído. Ele me chamou para poder virar sócio dele de uma empresa de consultoria. Enfim, depois de algumas cervejas. Não vamos nem falar sobre isso. Depois de algumas cervejas, tomamos a decisão então de virar sócios, de abrir a Molde Consultoria. E aí construímos a empresa do zero, enfim, construímos todo um contexto de negócio de empresa de consultoria, mas com um aspecto mais voltado para empresas vamos dizer que de pequeno, médio porte, né? E que entendemos que esse público ele faria muito mais sentido, até dentro da experiência que nós tivemos nos últimos 3 anos, lá no mercado de São Paulo. E aí, entendendo que talvez não era o momento, e aí de novo, mais uma decisão, não era o momento de fazer mudanças bruscas na vida pessoal também. Algumas coisas, se a família escutar isso aqui, tem gente da família que nem sabe disso. Então, Felipe, por favor, encaminhe isso para a família do Fabrício. Eu tomei a decisão, então, de separar, né? A gente separou a sociedade, e aí eu acabei indo para um caminho que eu queria também, que já era um sonho, que é ajudar pequenos negócios, né? Micro e pequenos negócios, em evoluir na gestão, tanto na gestão dos negócios, quanto na parte de experiência do cliente. Que por mais que para vocês aqui na CNPJ, a experiência do cliente é um termo já muito falado há algum tempo, vocês sabem bem que ainda é muito pouco utilizado dentro das empresas, existe uma preocupação ainda muito pequena de várias empresas, principalmente de pequenos negócios, nesse aspecto de experiência do cliente. Então eu entendi que ia fazer sentido, eu ia conseguir dar continuidade ao meu propósito, que é ajudar o máximo de pessoas possível até eu morrer. Assim, quanto mais pessoas eu conseguir ajudar até o último dia da minha vida, é esse meu propósito. E eu entendi que isso eu conseguiria a partir de um apoio em micro e pequenos negócios, que são a grande maioria de quantidade de empresas do Brasil. Pelo menos 98%. Pouca empresa. E aí, de forma direta e indireta, eu iria contribuir com esse propósito, e aí decidi fundar a Aprimorei Consultoria. Cara, que legal, Fabrício. Então, de um empreendedor de escola, permito usar esse termo, né? Sim. A um cara no mundo corporativo que entra como estágio, luta ali para manter sua faculdade, o desenvolvimento que era necessário, chega à gerência, depois sai para um empreendimento com consultoria para médias ou grandes empresas, né? Vou usar esse termo porque quando você nos procurou as primeiras vezes e a gente conversava, a gente ficava, cara, mas que cliente nosso vai conseguir contratar esses caras? Porque esses caras ajudam só a empresa grande. E a gente ficava, nossa, é muito legal o quanto ajuda, mas as empresas precisavam ser muito grandes. E aí você usou um termo aí de médias e tal, mas era empresa grande sim, né? A gente sabe. E depois pivotar todo o negócio, né? E por uma decisão pessoal, ir para um mar, vamos dizer assim, de micro e pequenas empresas, que é o que a gente tanto gosta, é o que a gente está presente, onde a CNPJ atua
com muita clareza, com muita força aí dentro do que é permitido pra gente. E queria saber de você, o que você tá achando disso, né? Porque não tem muitos anos, né? Tem pouco tempo, né? Em 4 anos, né? Vamos dizer que no total, desde a saída até agora, tem quase 4 anos. E como que tá sendo essa experiência aí? Então, eu acho que todos os empreendedores que sentam aqui falam que é um desafio muito grande empreender, né? Ser dono de negócio, e não é mentira. Eu acho que é um desafio, a carga não é leve, é pesada, mas como eu sempre gostei de desafios, sempre gostei de me arriscar, né? Eu acho que eu estou na minha zona de conforto de viver isso todos os dias e evoluir um pouquinho a cada dia. Não é fácil, é realmente difícil, mas eu acho que é muito satisfatório. Assim, vamos dizer que eu estou muito feliz com a decisão e com o potencial aí de ajudar hoje, principalmente com o trabalho que nós estamos fazendo aí com algumas empresas, né? Principalmente as empresas excelentes aí das CNPJs, eu tenho visto o quanto eu estava certo de que empresas, né, micro e pequenas empresas precisam de ajuda, assim, às vezes a gente fala assim, são pequenas ajudas, mas são coisas que efetivamente fazem a empresa mudar ali de patamar, né? De realmente conseguir sair ali, às vezes, de ficar apagando incêndio todo dia e sair para um crescimento, às vezes, vertiginoso, né? Um crescimento bem grande. Parece que é uma criança usando óculos, né? Na escola, não está enxergando direito, usa óculos. Legal, a sua analogia é perfeita, é quase isso. Se você usar ela, eu vou cobrar, hein? A gente falou disso hoje, né? Uma virada de chave que às vezes a chave é tão pequenininha e aí faz uma diferença muito grande. Muda todo uma Aquele famoso pedrinha no sapato incomoda pra caramba. Quando você tira, você fala, nossa. E dói tirar, né? E é isso, incomoda muito. Às vezes dói tirar e eu fico assim, eu sei que eu tenho que tirar, mas eu não vou tirar. Então, assim, às vezes é só um empurrão também, às vezes, que precisa. Então galera, tira a pedra do sapato, né? Tira a pedra do sapato, sai da banheira de bosta, tanto de usa óculos, né? Usa óculos. Mas o que eu queria te fazer uma pergunta, Fabrício, você falando aqui, me veio à cabeça. O que foi mais difícil? Você sair do mundo corporativo ali, que de certa forma te traz uma certa estabilidade, já tinha um tempo, ou desfazer uma sociedade ali dentro de uma empresa que estava se fortalecendo no mercado, tá indo para outro lugar, né? Outro estado. Se tornando ali, já pegando, né, referências em algumas determinados segmentos, determinadas situações, atendendo bastante pessoas em São Paulo, é um dos motivos que você não quis ir para São Paulo. Se ele estava escondendo isso da família, o Dejan jogou toda a merda agora. Pelo menos foi eu que falei, aquele gordo doido lá que falou isso. Foi ele. Você tá doido? Se fosse eu ia ficar longe de você rapidinho. Mas assim, o que foi mais difícil? Então, assim, eu acho que a pergunta não é tão difícil, ela é até muito fácil. Pelo seguinte, no sentido da exclusão, eu acho que sair da sociedade foi muito mais fácil. Até porque a empresa ainda existe, está com um amigo meu, né? A amizade, hoje falamos que somos irmãos. Não mudou nada na nossa relação pessoal, né? Eu e o Gustavo continuamos muito amigos, então para mim foi muito tranquilo. Por isso, por entender que a Molde vai continuar evoluindo, que o sonho que nós tivemos lá atrás ele vai ter continuidade e que apenas tivemos ali que fazer uma separação por uma questão muito mais pessoal do que efetivamente uma questão profissional. Então esse fato para mim foi com certeza muito mais fácil, essa decisão. Em contrapartida, a outra decisão, de novo, ela falando sobre a questão da zona de conforto, ela foi muito mais difícil. Eu estava na zona de conforto, né? Teoricamente eu tinha uma certa estabilidade dentro da empresa, né? Estava lá há muito tempo, existia sim possibilidades futuras de continuar crescendo, mas não era algo que... É aquilo, eu precisava sair da minha zona de conforto para eu continuar evoluindo, não somente como profissional, mas também como pessoa. Eu acho que faltava um pouco disso. Então, com certeza, foi muito mais difícil a decisão de ter saído da Mastermark, não somente por causa da empresa, é questão de amizades, né? Como eu disse, a minha esposa trabalhava lá. Olha como é que era cômodo, né? Eu ia trabalhar junto com a minha esposa, voltava junto com ela, apesar de não trabalharmos
no mesmo local, na mesma área, quase não nos víamos ao longo do dia, mas era muito mais cômodo, né, numa questão pessoal. Por isso foi, com certeza, muito mais difícil. Cara, que legal, né? E foi uma pergunta, o Fabrício falou que é uma pergunta fácil, mas é fácil porque ele já tem uma clareza muito grande, né? Mas é uma pergunta difícil de responder, hein? Assim, é bem diferente as duas, né? Então, porque uma você tá, né, saindo do que o Fabrício falou muito bem da zona de conforto, e o outro você tá abrindo mão de um sonho que você começou a construir. Mas aí que tá, né? O sonho tá continuando de uma outra forma. Legal. Tem esse detalhe também. A Aprimorei, ela é um pouco da continuidade do que a Molde tem. A diferença é quase que óbvia a questão do público, né? A forma de trabalho, os aspectos. Como você diz, aproveita que você já tocou nesse assunto, nos explica a Aprimorei. Isso, nos apresenta a Aprimorei. Eu ia falar assim, o Dejan pegou falando. A conexão aqui é grande, você tá vendo, né? Então vamos lá. Até para entendimento, a Molde era uma empresa onde a gente trabalha ainda, o Gustavo trabalha com ela lá, com projetos. Então, projetos fechados para melhoria de operação. Então tudo que, sei lá, grandes empresas que têm, sei lá, 20 funcionários dentro de uma operação, precisa otimizar os processos, né, criar ali alguns gatilhos de melhoria, melhorar a gestão. Então a gente fazia isso, mas muito mais voltado para um grande projeto, até pelo público que a gente tinha. O meu objetivo hoje dentro da Aprimorei, aí o que a Aprimorei faz, é principalmente contribuir para que os empreendedores tenham uma capacidade técnica de conseguir fazer com que o seu negócio às vezes vire um negócio, porque tem ainda muitos empreendedores que não enxergam os seus negócios como uma empresa. Por mais que fale assim, eu tenho uma empresa, legal. Quando você entra dentro da empresa, você fala assim, isso não é uma empresa, isso é o seu ganha-pão, você tem um CNPJ, mas isso não é uma empresa. Às vezes não tem nem ali uma ideologia, não tem um propósito. Isso é muito legal. E é muito real, né? Nós muito real. Isso, né? Não, então, e é exatamente essa a ideia, assim, um pouco da Aprimorei. É fazer com que as empresas consigam, as pequenas empresas consigam evoluir ao ponto de enxergar mesmo o CNPJ como uma empresa, não somente como um CNPJ, como talvez um pagador de prolabore ali no final do mês, mas como algo que tá ajudando outras vidas a serem transformadas, né? Então, assim, levar uma conscientização também do quanto a empresa é importante para a evolução da sociedade, a evolução das pessoas, a evolução de uma comunidade. Então, é quase que ser um professorzinho ali de pequenas coisas, como eu disse, mas que são muito importantes para a evolução de um negócio, para a gestão de um negócio. E aí, em paralelo também, um trabalho que pode ser feito tanto em micro e pequenas empresas, mas também até em médias empresas, mais voltado para a experiência do cliente, implantação de área de CS, né, que é a empresa de sucesso do cliente, implementação de uma cultura de experiência do cliente, porque são coisas diferentes. Vocês sabem disso, que para que você consiga implementar uma experiência do cliente, não basta você só vou implementar amanhã uma área aqui de experiência do cliente, tem que ser composta por uma questão de cultura, de repassar a importância que o cliente tem dentro do contexto. Então, é trazer isso tanto para os micro, pequenos negócios, quanto até mesmo para os médios negócios nessa frente de experiência do cliente. Que é legal que você falou que não existe, né? O pessoal ainda não aprendeu 100%, né? Nem 100%, né? Talvez tem muita gente que nem entende o que é a experiência do cliente, né? E aí, se eles não entenderam, está mais longe ainda do negócio deles. Então, e aí de novo, né, são os desafios que brilham meus olhos, assim. Oportunidades existem várias, né? As empresas sabem que precisam disso, mas elas não dão tanta importância. Elas acreditam que, isso eu posso deixar para depois. Isso eu posso deixar para depois. Ideologia? Para que eu vou criar missão, valor? Para que eu vou criar isso? Isso é importante para que você tenha uma clareza sobre o seu negócio, para que você consiga criar uma cultura forte, para que isso fique claro para você, para que quando você for tomar uma decisão no seu negócio, você consiga tomar uma decisão muito mais próxima da certa, porque assim, errar, gente, faz parte. O mais importante, eu aprendi muito isso, o mais importante é errar rápido. Se você for errar, erre rápido, porque isso vai te trazer menos problema no sentido da própria gestão do negócio, e você vai gastar muito menos. Quanto mais rápido você errar, melhor. Mas não adianta só errar e não fazer nada com esse erro. Utilize o erro para poder continuar evoluindo.
Então, eu acho que essa ideia da Aprimorei, de conseguir, às vezes, com uma palestra, um treinamento, uma assessoria, uma evolução dos líderes, e você vê que está evoluindo, que realmente aquilo está acontecendo e que as coisas estão acontecendo de forma muito mais rápida, tranquila. É difícil falar isso em negócio, né? Tranquilidade. Mas é possível ter tranquilidade no negócio. Quando você tem objetivo claro, quando você tem um propósito muito claro, essa tranquilidade ela começa a aparecer com o tempo. Não vai acontecer do dia para a noite, lógico que não, mas ela começa a acontecer com o tempo. Legal. Acaba que algumas perguntas surgem na hora, a gente vai saindo do script, né? Agora já tá tudo bem. Depois que o Felipe desistiu, antes a gente tinha um script. É mesmo? Tinha as perguntas, aí o Felipe desistiu e vocês não conseguem esse trem, velho. Tinha que pedir desculpa pro Felipe. Felipe, eu vou sair do script, tá? Aí ele ficava bravo lá, o tempo vai estourar. Mas eu acho que é legal assim. Na sua visão, Fabrício, na sua experiência aí, hoje, você acha que os empresários de micro e pequena empresa, né, que é a sinergia que a gente tem, acho que é por isso que a Aprimorei e a CNPJs estão tão próximas, né, e faz todo sentido a gente estar junto nisso. Você acha que o que seria ali, tentar resumir talvez em poucas palavras, o principal de mudança que esses empresários poderiam ter? Você acha que seria o quê? Uma coisa que vocês falam bastante aqui, ter propósito. Eu acho que ter propósito o propósito tem que estar claro para todo mundo. Inclusive para o dono. Porque às vezes fica assim, para o dono está claro. Não está claro. Às vezes ele acredita que o propósito é aquele, mas quando ele vai criar a mesma ideologia e chegar no propósito e pensar na cultura que ele imagina para o negócio dele, são coisas completamente diferentes. Legal. E eu costumo dizer o seguinte, você precisa estar feliz também com o propósito que você está... Imagina vocês aqui na CNPJ tendo um propósito diferente do que vocês têm hoje. Vocês conseguem imaginar? Não tem. A CNPJ está no patamar que vocês estão, com a evolução que vocês estão criando? Seria sem graça, né? Não tem como. É isso. Eu acho que, assim como precisamos ter propósito para a vida, eu acho que é necessário que você crie um propósito para o seu CNPJ. E aí, automaticamente, você vai conseguir ter um norte, ter objetivos mais claros, ter uma visão mais clara. E às vezes, esse propósito ele pode até te dar uma clareza maior do período de evolução. Porque às vezes a gente fica assim, sou empreendedor, eu quero daqui 3 anos estar milionário, por exemplo. Na verdade, eu ainda estou esperando alguém que vai sentar aí e vai falar, eu virei empreendedor para ficar rico e fiquei rico rápido. Eu ainda estou esperando. Acontece, né? Acontece, mas é 1 em 1 milhão, é quase que ganhar na Mega Sena. E aí, o que a gente precisa ter? Colocar o pé no chão, e o propósito ele faz muito isso com a gente. Eu acho que ter uma clareza do que nós queremos faz com que tenhamos uma visão mais prolongada, a mais longo prazo, de maneira mais clara. Então, assim, não adianta eu pensar que a Aprimorei ela vai virar 10 vezes o que ela é hoje até o final desse ano. Assim, eu tenho que ter... Pode ser que aconteça? Pode. Mas eu tenho que ter clareza dentro do meu propósito que isso não faz tanto sentido, né? Dentro do propósito, eu quero ajudar as empresas, né? A Aprimorei, ela nasceu para ajudar as empresas a aprimorar, por isso o nome também, a aprimorar a gestão, a cultura e a experiência dos clientes dela, das empresas. É possível fazer isso em escala? É possível, mas é viável pensar nisso a curto prazo, a 1 ano? Não, então eu tenho que pensar no meu propósito é esse, aí a partir disso, qual que é meu objetivo para esse ano, né? Qual que é meu planejamento para esse ano, mas não adianta falar, eu vou ficar milionário até o final desse ano. E aí, às vezes, isso cria nos empreendedores uma ideia de que, gente, tem vários vídeos aí, várias coisas, pessoas vendendo cursos, outras questões dentro da internet que vendem algumas ilusões que no mundo real isso não existe, né? Nós estamos falando de mundo real aqui. A gente fala muito disso, né? A gente fala que a internet tem romantizado muito o empreendedorismo, né? Sim. Só fala que é só mindset, é só acreditar, é só insistir. Imagina se é só acreditar, ia ser fácil demais, aí já estaríamos bem ricos, né? Se só acreditar, e com o propósito funcionando a 1000 maravilhas, né? Porque já funciona. Mas tem muitas coisinhas para serem acertadas.
dentro de todo o processo. Então, se é só acreditar, uma hora ou outra vai encaixar, né? Não é isso? E assim, é importante, né? O propósito ele pode também mudar ao longo do tempo. Pode. Não é? Pode. Faz parte da evolução. Às vezes a evolução da empresa faz com que você precise alterar ali, fazer alguns ajustes no propósito, e tá tudo bem. Assim, eu vou até voltar para vocês a pergunta, né? Eu como consultor aqui volto para vocês a pergunta. Olha eu roubando o podcast. Você é o contrário. Vocês, o que vocês enxergam aí da evolução que vocês tiveram nos últimos 3 anos e o quanto o propósito de vocês contribuiu para isso? Legal. Vou deixar você responder primeiro. Eu acho que pelo contrário, acho que faz mais sentido você responder do que eu, porque eu acho que eu realmente como CEO, como cara que trouxe o primeiro ponto ali, que talvez teve aquela fagulha inicial do que a gente estava construindo ou começando a construir, o que tinha de visão, que é o que o Fabrício colocou ali de propósito. Eu concordo com isso, tanto que internamente aqui a gente fala que o propósito é como se fosse nosso destino, né? E aí tudo o resto nos ajuda a chegar naquele destino. Para mim é tudo, a nossa empresa é tudo o propósito, mas eu queria escutar de você até me ter uma noção de como que é, sei lá, você é o segundo mais antigo na nossa equipe hoje? Se for juntar os dois períodos, acho que dá um mais antigo, né? Mais antigo. Em recorrência aí, a Jéssica então, tem mais tempo. Isso é legal, porque você pegou uma época sem propósito. Olha que legal. E uma época com propósito. E aí eu acho que é legal você trazer. Junto muito. Então, eu acho que é legal você trazer, porque assim, é até para comprovar o que eu tô falando, né? Sim. Estamos aqui numa troca para ajudar outros empreendedores a evoluir e a começar a enxergar isso como algo importante. E aí, olha que legal, vocês tiveram um momento sem propósito e a partir de um determinado momento vocês criaram um propósito. Fala um pouquinho dos dois momentos aí, o quanto o propósito contribuiu ou não, né? Porque eu acho que é isso que é o mais importante aqui, trazer se o que eu trouxe faz realmente sentido. Assim, é muito legal a gente avaliar e eu aqui, do lado de cá, né, pensando nas CNPJs, na minha primeira trajetória aqui, a gente não era CNPJs ainda, né? Era ainda contabilidade de Giane. E não existia isso, né? A intenção era uma contabilidade onde era um contador, que era o Djalma, o Tijuca. A gente tinha o quê? 3, 4 pessoas trabalhando na época? Né? Contando com a gente, né? Se fosse contar com ele, daria no máximo 5 pessoas. E o objetivo era entregar a folha de pagamento e a guia de imposto para aqueles clientes que vinham buscar. Os clientes que vinham buscar, eles tinham. Aí depois a gente começou a mudar isso, que a gente começou a entregar. Então, já tinha uma certa mudança, mas não existia uma clareza do que a gente queria, do onde a gente poderia chegar, o que a gente queria construir. Tanto que se a gente for avaliar ali daquele momento até 2016, foi onde a gente começou de fato a ter um propósito bem definido, começamos a estruturar isso. Passou-se quantas pessoas aqui depois de contabilidade de Giane e a JCD e por fim CNPJs? Passaram-se muitas pessoas, a gente não conseguia nem reter boas pessoas, porque fazer o que elas faziam aqui elas faziam em qualquer lugar. E aí era onde pagava mais. Isso aí. E uma empresa que tem 4, 5 pessoas não dá para ter uma rentabilidade tão grande. E automaticamente quem não tem uma rentabilidade tão grande não paga tão bem. Então era uma consequência. Mas eu vejo que depois, quando a gente começou a ter uma estrutura, a ter pensamentos mais voltados como empresa, antes da gente ter um propósito, bem antes da gente ter um propósito, a gente definiu o que era missão, visão e valores. Eu lembro da gente conversando sobre isso aqui no escritório, eu muito novo, o Fábio, você lembra, né? O Fábio participando disso. E quando a gente conseguiu definir o que era a nossa missão, o que era a nossa visão, o que eram nossos valores... Já começou a dar o norte, né? Uma das coisas que a gente fez foi querer estampar isso. Vamos fazer um banner disso, isso ficava lá na nossa recepção. Legal. Cara, eu consigo ver assim, todas as CNPJs, ainda não era CNPJ, né? A JCD naquela época, a imagem de como que era entrar aqui dentro... Fabrício, não consigo nem te explicar como é que era, que você não consegue nem imaginar, né? Se a gente fosse detalhar, esse lugar onde a gente está aqui hoje era uma varanda, você tem ideia, tinha um telhado aqui e era espaço que jamais seria aproveitado, mas eu consigo lembrar de todos esses momentos que a gente teve, e isso começou a nos ajudar a nos enxergar de uma outra forma. Nós não éramos mais uma contabilidade ou um contador que fazia guia e folha de pagamento. Começou ali uma questão de empresa. Exatamente. A ideia de empresa. Exatamente. E aí foi onde a gente começou a pensar nisso, ter mais pessoas, ter mais investimento em maquinário, em estrutura e começar a levar as coisas para o outro lado.
Mas eu vejo assim que a grande sacada, e obviamente isso veio do Dejan ali em 2016 para o ano de 2017, junto com a oportunidade que a gente teve, muitas pessoas que nos acompanham aí já conhecem essa oportunidade, que foi de adquirir um outro escritório de contabilidade. Mas eu acho que não foi por isso, eu acho que foi muito pelo momento em que a gente estava, pelas transições que foram necessárias, quando a gente começou a nos enxergar de fato como uma empresa que poderia levar algum tipo de solução para outras empresas. Onde a gente passou a perceber que folha de pagamento não é solução, guia de imposto não é solução e balancete quando o cara precisa ou quando é um empresário chato que sabe que tem que cobrar essa contabilidade, ele pede, não ia levar nenhum tipo de solução. E aí foi onde a gente definiu o nosso propósito, né? Em 2016, junho ou julho 18. de 2018, né? Nós passamos o ano de 2016 com a aquisição de uma empresa, passamos o ano de 2017 com toda essa evolução, esse aprendizado de ter dobrado de tamanho do dia para a noite, literalmente, tanto de tamanho de clientes quanto de tamanho de pessoas, e em 2018 a gente ter definido aí o nosso propósito. E é legal que em 2019 nós tivemos a oportunidade de participar de uma programação que a Conta Azul, uma grande parceira nossa que tem, onde ela faz um case de sucesso, e uma das falas que a gente tem no vídeo, essa fala do Dejan, é que a gente cresceu em 3 anos, então em 2017, 18 e 19, mais do que a gente tinha crescido naquela época, 37 anos, né? Então, assim, é fantástico a gente escutar isso, né? E passar por isso. E completando, acho que, né, até paralela a isso, né? Tipo assim, o propósito é super importante para isso, para a gente estar construindo a empresa em si, disso vem a cultura. Sim. E tão importante quanto é conseguir fazer o que talvez a gente conseguiu ter o ápice disso, né, nesse ano de 22, principalmente com a mudança de AJCD para CNPJs, que é o engajamento das pessoas do time neste propósito. E aí que é legal, né? Porque aí você começa a ver o propósito que é da empresa virando o propósito das pessoas. Exatamente. Né? E é isso, né? Porque no final das contas, eu costumo dizer o seguinte: todo mundo tem que ter um propósito. Mesmo que eu vá mudando esse propósito ao longo da vida, para que eu possa evoluir, eu tenho que ter propósito. Eu tenho que ter um propósito de ter um filho, eu tenho um propósito, enfim, aí cada um vai ter o seu propósito. Assim como as empresas precisam ter o seu propósito ali, né? Criar o seu propósito. Não é algo, como vocês contaram aqui, algo que é do dia para a noite, mas ele precisa acontecer, né? E às vezes ele é um estalo, é uma oportunidade que aparece e que vai fazer com que você ou consolide um propósito que já existe, ou que você até faça ajustes naquele propósito que você entende. Então, assim, talvez o propósito que vocês têm hoje das CNPJs não vai ser o mesmo do propósito que vocês terão daqui 1 ano, 2 anos, entendeu? Ele já se transformou de 18 para cá? Sim, então, sim. Né? Se a gente for pegar os nossos materiais mais antigos, além dos novos, tá muito mais bonito, né? Não vou só falar. Nossa, é muito ruim. Ruim ou bom, não sei. Eu não sei qual é o sentimento até hoje. Eu acho é um sentimento estranho. Mas quando você fez as apresentações antigas, fala o seguinte: como que eu fazia isso? E o site? Nossa, o site. Eu e o Dejan fizemos o primeiro site da JCD. Nosso site no preto e dourado. No Wix. Wix.com. Era ajcdwix.com. E era demais. E era top, era coisa fantástica. Tinha foto. A gente conseguiu colocar a foto do Djalma, do fundador da empresa. Isso era uma coisa marcante, né? Não, os outros escritórios de contabilidade nem tinha. Pra gente era um mundo isso. Sim. E a gente já tá. Já era o diferencial, né? E a gente já tá no pé do Felipe para refazer o site pela 4ª vez agora. A gente tá pegando pro lado dele. Mas realmente é muito legal esse ponto. Mas agora, já que a gente já explodiu o script mesmo, né? Até o contrário aconteceu aqui, né? Não. A gente tá aqui pra contar a história do Fabrício, falar da Temporê e tal. Mas isso é um validador. Eu fiz a pergunta exatamente que é um validador, gente. Legal. Vocês eu sempre falo isso com vocês precisam começar a ter uma clareza de que são referências para várias empresas, inclusive para os clientes e para outras empresas que ainda nem são clientes da CNPJs. E a pergunta seria, de certa forma, próximo disso. O que você, como nosso consultor, nosso parceiro, amigo, como que você avalia as CNPJs também? Então, assim, E não vale comparar com outra contabilidade. Porque você já não deixa a gente comparar com outra contabilidade. Só porque você não deixa. Porque se você deixasse, você podia comparar. Senão vai ficar parecendo que eu estou vendendo demais. Mas brincadeiras à parte aqui, eu conheço vocês já tem
3 anos? 2019. Quarto ano, né? Já tá vamos pro 4º ano, né? Que a gente já vem trocando ideia, namorando, né? E, enfim, agora a gente conseguiu efetivamente fechar em uma parceria. Vocês são muito diferentes, né? Eu falei isso, vocês são muito diferentes. Essa questão aí, eu costumo... Se vocês fizerem uma pesquisa de mercado para todas as contabilidades do Brasil, eu acho que poucas, um percentual muito pequeno, terá uma estrutura ideológica, de cultura, de propósito como vocês possuem hoje. E assim, o que é legal, eu vendo hoje, já falei isso diversas vezes, eu tenho certeza que vocês vão atingir os objetivos que vocês têm para o futuro das CNPJs. Isso por quê? Porque eu entendo e vejo pela capacidade de vocês, né, de liderança, da forma que vocês conduzem a empresa, que se precisar fazer alguma alteração, algum ajuste, evoluir, vocês vão fazer. Por quê? Vocês têm um propósito maior, que é o crescimento das CNPJs, fazer com que as CNPJs ajudem o máximo de empresas possível. Então, isso me dá uma tranquilidade de saber que daqui 10 anos, se nós fizermos esse podcast aqui de novo, eu tenho certeza que vocês estarão em outro patamar, com tudo aquilo que vocês imaginam, porque existe uma cultura muito enraizada, principalmente das lideranças da empresa. E aí, isso me faz crer e só reforça o que eu falei um pouco antes, da importância da liderança dentro das empresas. E o quanto elas são importantes para influenciar, tanto no propósito, cultura, enfim, missão, valores da empresa para os funcionários. Porque, gente, não adianta também, vou criar um propósito. Aí cria um propósito, coloca o propósito às vezes estampado, fala que tem uma cultura, mas o dia a dia ele é diferente. Então, assim, eu como consultor de vocês, eu vejo que muito claro que a cultura que vocês pregam, ela acontece. E aí, isso não está relacionado à necessidade que vocês têm de evoluir. Não, uma coisa é cultura, outra coisa é evoluir. Eu não, a partir do momento que eu tenho uma cultura, eu já estou evoluído e não preciso melhorar mais nada no meu negócio. Muito pelo contrário. A cultura, o propósito, ele dá norte para que as pessoas que estão lá na operação, principalmente, sejam capazes de ajudar as CNPJs, no caso de vocês, a evoluir. Imagina que só vocês sabem do propósito, só vocês sabem da cultura. Vocês líderes, por exemplo. Seria possível vocês atingir o que vocês atingiram, como vocês disseram aí, em 3 anos crescer? Seria possível? Jamais. Nunca. Então não adianta também ficar estampando isso dentro do site, né? Estampar isso para o mercado, criar uma apresentaçãozinha bonitinha para poder mostrar para as pessoas, se no dia a dia você não coloca isso em prática e não mostra para os funcionários que aquilo realmente existe. Porque às vezes a gente fica assim, cultura, aquela empresa tem a cultura de preocupação com a experiência do cliente, legal. Aí você chega na empresa, tudo o contrário, vende isso para o mercado, talvez para poder vender mais, mas na hora que você chega dentro da empresa, gente falando mal do cliente, outras pessoas não preocupando, na hora de tomar uma decisão, nem se fala cliente, nem coloca cliente dentro do contexto, toma uma decisão pensando muito mais de uma lucratividade, algo nesse sentido. Então assim, não adianta também criar tudo isso, né, e não praticar. E o praticar não é do dia para a noite, é um processo de evolução que precisa ser repassado para as lideranças, que isso precisa chegar até a operação e que precisa ter exemplo todos os dias. Não adianta só falar também. Se não vamos supor que o Túlio, né, ele defende a questão da experiência do cliente aqui nas CNPJs, mas todo dia ele chega e fala mal de um cliente das CNPJs. Sem sentido. O que o funcionário vai pensar? O que a operação vai pensar? Meio estranho, né? Ele está pregando ali que tem que ter uma preocupação, né? Mas ele fala, não. Então, mais do que criar tudo isso, colocar no papel, eu preciso aplicar isso. E para aplicar isso, eu preciso de liderança, eu preciso de uma comunicação adequada, eu preciso conseguir repassar isso da melhor forma possível para as pessoas. E vocês conseguem muito bem isso aqui. Cara, que legal. A gente fica feliz de saber que você enxerga isso, né? Afinal, você está nos ajudando a construir isso, né? Mas a gente fica muito feliz mesmo de conseguir tá nesse processo. Dentro de toda a sua fala, Fabrício, até pra gente já caminhar aqui para os nossos encerramentos, porque o Felipe já voltar por escrito. O Filipinho já tá ali
Com o braço assim, meu Deus, Mas... vão acabar. Eu falei que seriam 3 horas. Mas é algo legal a gente considerar o que você falou aí, trouxe dentro da sua fala. É que uma coisa que a gente sempre levou em consideração aqui nas CNPJs é não deixar aquele famoso ditado acontecer aqui, que é na casa de ferreiro, espeta de pau, né? E a gente sempre lutou para que isso não acontecesse. A gente não quer que as pessoas acham que a gente está vendendo lá um espeto, né? Um ferreiro lá fazendo algumas coisas tão bonitas e aqui dentro não tem nada, tá tudo bagunçado. Mas pelo contrário, a gente acredita muito que na nossa casa, se a gente for considerar como um ferreiro, os melhores trabalhos precisam estar aqui dentro. Afinal, nós somos os que mais usamos isso. Sim. Então, acho que isso nos ajuda muito a guiar e mas, isso é pelo Mas eu tenho propósito. certeza que nem sempre foi assim. Nem sempre foi. Nem sempre foi assim. Vocês estão no mercado há tanto tempo e nem sempre foi assim. Muito da evolução que vocês construíram está diretamente relacionado a essa percepção, a essa necessidade de aplicar aquilo que vocês realmente vendem para os clientes, para o mercado, para as pessoas principalmente que estão trabalhando aqui todos os dias e ajudando nesse crescimento aí das CNPJs. Porque seria muito ruim, né? A pessoa trabalhar aqui o dia inteiro e ir embora e alguém perguntar para ela, onde é que você trabalha? Aí a pessoa, eu trabalho no escritório que faz isso e isso, mas faz mesmo? Não. Até porque vocês vivem num mercado que é, né, as pessoas não falam tão bem dos escritórios de contabilidade. Exatamente. O mercado contábil, né, de escritórios de contabilidade, ele não é tão visto, tão bem visto, né? E aí vocês ainda têm o desafio de conseguir mostrar para o mercado que vocês realmente são diferentes, né? Que vocês não são como a grande maioria dos escritórios. E eu falo isso com muita tranquilidade, até porque eu já lidei com diversos escritórios aí, de BH, região metropolitana, até mesmo de outros estados, no tempo que eu trabalhei lá na Mastermark. Cara, que show. Então, obrigado por nos ver assim, nos ajudar a estar construindo isso, né? E nós ficamos muito felizes aí também de fazer parte de todo o escopo da Aprimorei, que de fato... Né, o que precisar da gente servir como validador, nós vamos estruturar o máximo possível, porque a gente sabe que a ideia, aquilo que você prega, aquilo que você constrói, aquilo que você ajuda as empresas a desenvolver, de fato, muda os resultados dela. E é para isso que a gente está aqui, né? Essa parceria nossa existe justamente para isso mesmo. Que legal. E assim, é bom também escutar isso, porque um dos valores da Aprimorei está relacionado diretamente a resultado, né? Costuma dizer que resultado importa também e ele precisa existir. Então não adianta nada também eu ficar pregando aqui que tem um propósito e aí chega na hora de colocar em prática dentro das empresas, eu não tenho essa capacidade de contribuir com os empreendedores de fazer isso acontecer de verdade. Sim. Então é legal também ter esse feedback aí de vocês. Que show. Fabrício, agora nós estamos chegando aqui já no momento final do podcast, mas a gente jamais finalizaria esse bate-papo nosso sem ouvir de você aí, um grande empreendedor, um dos momentos que a gente mais gosta, que é o momento empreendedor e CNPJs. Aí nesse momento, a gente quer ouvir de você com toda essa bagagem, toda essa estrutura, apesar dessa cara de novinho aí, né? Obrigado, gostei agora. Viu? De gordinho pra novinho. É porque ele não trabalhando no escritório de contabilidade. Não briga comigo, não. Tem que agradar o convidado. É igual coisa. Depois eu te pago uma cerveja. Eu tomei, então, isso ela falou isso agora. Eu tô meio ausente da cerveja e tudo mais, por causa do antibiótico. Mas eu tenho que tirar o sorriso do rosto desse rapaz, né? Mas com toda essa bagagem, toda essa estrutura, Fabrício, a gente queria saber de você como empreendedor, algo que, se você tivesse a oportunidade de empreender de novo, reiniciar um negócio, um novo negócio, o que você como empreendedor não repetiria, não faria de novo, porque deu ruim, deu errado? Eu costumo dizer o seguinte, falei isso e vou repetir, nada para mim é em vão. Tudo que eu errei no passado, ou que talvez eu ache que tenha errado, vale muito a pena para o dia de hoje. Eu vou errar ainda muito, né, ao longo da minha trajetória, seja profissional ou pessoal, mas eu sempre enxergo isso como oportunidade. Então, eu não vou falar assim, eu não faria isso, né? Talvez eu não faria aquilo. Voltasse lá quando eu tinha 17 anos e abrir uma lanchonete, vou citar algo daquela época. Eu acredito muito que os erros nos trazem possibilidades de melhoria, de crescer, de evoluir. Então, assim, para os empreendedores, eu vou falar mais ou menos o seguinte. Você sabe que está errando em algumas coisas. Você sabe.
Isso está claro para vocês. Então pare de ficar só olhando para esse erro e tente entender por que ele está acontecendo e busque uma solução. Aproveite desse erro para poder evoluir em qualquer coisa. O feedback que eu estou dando para o meu funcionário não está dando certo. Então, tenta entender por que não está dando certo, não coloque a culpa em ninguém, entenda que o erro é seu, que o problema é seu e encontre uma solução para isso. Então, eu dei um exemplo, mas aproveite outras possibilidades que você está tendo nesse momento com o seu negócio, que são várias oportunidades de melhoria, e utilize ela para poder melhorar o seu negócio e melhorar principalmente a vida de outras pessoas. Entender principalmente que o que você vai evoluir no seu negócio vai fazer com que outras pessoas sejam beneficiadas com isso, principalmente você como empreendedor, como dono de um negócio. Que show. E depois dessa mais uma aula aí, né? Então até pedir Tô virando professor já, né? Pedir pra fazer um corte desse daí pra gente postar isso daí. Ficou fera. Como aproveitar um erro? Como transformar um limão em uma limonada. É a parte prática disso aí. É isso. Por exemplo, nas mentorias que nós estamos fazendo aqui, quantas oportunidades de melhoria a gente já levantou em várias mentorias que nós fizemos aqui nesses últimos 2 meses? É legal demais. Diversas. Vai adiantar se as pessoas só ficarem assim, errei, mas esse erro, é ruim. Gente, já sabe o que está acontecendo, o que precisa ser evoluído. Trabalhe para evoluir. Eu não sei, pede ajuda. Não é feio pedir ajuda, você é empreendedor, você não vai saber tudo. Pedir ajuda é importante. Vocês ajudam muito os clientes de vocês aqui, pede ajuda para um amigo. Enfim, é entender. Se entende e já sabe que existe um erro, que existe um problema acontecendo, não fique chorando em cima do erro, lamentando. Busque solução para aquilo, aproveite a oportunidade que você já enxergou o erro. Agora, né, não adianta ficar só chorando no erro, vamos resolver. Legal. Acaba que isso daí já entra no próximo tópico, a próxima pergunta que eu te faria, que é quais dicas você deixa para os empreendedores, seja empreendedores de um ramo específico, aqueles que estão começando, aqueles que estão querendo transformar seu negócio, enfim. Você pode escolher para quem você quer direcionar, se quiser direcionar de uma forma geral. Eu acho assim, de forma geral, pare de lamentar e comece a fazer. Comece a buscar evolução, comece a buscar propósito, seja na sua vida ou para sua empresa. Eu acho que lamentar, ele pode ser importante num determinado momento, mas isso tem que ter, assim, ele tem que ser muito curto esse tempo de lamentação. Lamentei que isso deu errado, legal, mas e aí? O que eu vou fazer para evoluir? Eu vou buscar ajuda, eu vou estudar para conseguir evoluir isso. Empreendedor é isso, tem que conseguir encontrar soluções. Então, lamente menos e busque mais soluções. Eu acho que isso serve não somente para os empreendedores, mas para as pessoas em si. Eu acho que dos líderes até os funcionários. Isso serviria para mim há anos atrás, faria uma diferença gigantesca se eu tivesse enxergado isso. Mas hoje, enfim, parei de lamentar e entendo que isso é importante e estou tentando repassar isso para as pessoas. A dica de $1 milhão. Você queria saber? Chegou a dica. E essa vale mesmo, porque tem muitas pessoas, elas são travadas pelo erro em vez de aproveitar isso como uma oportunidade de desenvolvimento e aperfeiçoamento. Então, gente, nós estamos aqui para evoluir, né? Nós iremos evoluir até o último dia da nossa vida, né? Não somos perfeitos, erramos, sabemos que precisamos melhorar a cada dia e não ficar lamentando. Acho que cada momento que você lamenta mais, você está perdendo a oportunidade de crescer, de evoluir mais. E aí a conta lá no final da sua vida, ela talvez não vai fechar com aquilo que você quer como propósito. Então, lamente menos, tenha mais propósito e busque mais solução. Talvez isso. Agora veio na minha cabeça, senão, tipo assim, o cara cometeu um erro, sei lá, qualquer, aí ficou tanto tempo lamentando que o custo da lamentação dele já foi maior do que o erro. É isso. Paga, resolve esse trem e paga de volta pro Pensa, negócio. Somos empreendedores. Ficar lamentando vai resolver alguma coisa? Não vai, gente. Vamos buscar solução. Eu tava lembrando de uma situação, né? Foi até no Natal, assim, aí nós fomos pra casa da minha avó, com meus primos tudo pequeno. E aí o meu pai manobrando lá, o apartamento da minha avó tinha umas pilastras e tal, meu pai manobrando, arranhou o carro. E aí um dos meus tios que tava comigo, nossa, Djalma, se fosse eu tinha acabado com o meu dia. Eu falei, você já vai gastar porque você vai ter que... você ainda vai perder Natal, aí vai ficar com a família, não sei o quê.
Vai adiantar? Agora já foi. Aconteceu. Né? Vai curtir o dia. Vai aproveitar aquela programação que você... Aproveitar assim, mais, já que eu já tive uma merda aqui, deixa eu aproveitar mais. Deixa Deixa eu beber o dobro. Tenho quase certeza, pelo que eu conheço do Diego, tenho quase certeza que ele deve ter olhado pra todo mundo lá e falado: quem não faz declaração de imposto de renda comigo? Eu vou vender pra eles, tá pagando esse conserto aqui. Eu vou vender 2 declarações de imposto de renda que vai consertar. Não deixa de ser uma solução. Não deixa de ser uma solução. Claro, tem que ser, ué. Né? Mas é isso. Nós estamos citando muito seu pai, não vamos ter que trazer podcast de novo, né? Deixar o convite pra ele aqui. Mas Fabrício, fazer outro com ele mesmo, né? vamos sim. Fabrício, obrigado. Várias histórias legais. Hein? Não, com certeza. E olha que eu não devo saber, né, ainda nem 2% das histórias, então vale muito. Ele já te contou da pipoqueira mágica? Não, mágica não. Então... Eu conheço a pipoqueira, mágica não. Depois você pergunta pra ele, que ele vai te contar. Mas Fabrício, obrigado pelo seu tempo aí, não só do podcast hoje, né, de tanto aprendizado que você trouxe pra gente aqui no trabalho da consultoria, das mentorias que você tem feito junto com a gente. A gente tem aprendido muito, nós temos ficado muito satisfeitos com a satisfação que os nossos clientes estão tendo com toda essa parceria, com os resultados que a gente vem ajudando eles a atingir junto com você, junto com a Aprimorei também. Então, muito obrigado por isso, obrigado pelo podcast hoje. Foi muito legal saber da sua história aí de vender bombom, vender pizza. Viu? Vocês não sabiam de tudo. Ter casado dentro da Mastermark, né? E assim por diante. Legal, eu que agradeço aí pela oportunidade, né? Eu tenho falado, a nossa parceria aí tá só no início. Eu me identifico bastante com a forma que vocês trabalham, não somente com a empresa, mas com vocês, né? Vocês líderes, vocês pessoas, né? Sabemos bem aí o que temos também de uma relação. já tá rindo, né? Tem coisa que é difícil de ficar falando. Nós vamos ter que lançar um outro podcast, só pra conversa fiada. Todo mundo que... Corta. Todo mundo que ouvir esse podcast até aqui, comentar lá que nós vamos convidar para participar. Aí vai entender melhor. Aí vai entender. É uma empresa, enfim, é uma empresa com uma cultura muito, muito legal e que eu me identifico bastante. Está diretamente ligado ao propósito que eu tenho de vida, então por isso que eu acho que é tão fascinante trabalhar aí com vocês, com parceiro, sendo consultor de vocês também. E espero que daqui a um tempo nós voltemos a fazer esse podcast aqui, que possamos trazer outras ideias, outras coisas, principalmente, talvez o mais importante, trazer que seja uma ideiazinha que vai fazer a diferença na vida lá do empreendedor, de um funcionário, né? Enfim, é isso. Eu acho que essa um pouco mais de 1 hora, eu queria que fosse 3, mas o Filipinho não deixou. Ele cortou a gente, vai cortar isso aqui tudo, eu tenho certeza. Vai ser um podcast que vai gastar tempo de edição. Meu Deus, eu não tô acreditando. Isso eu fazer postar do jeito que tá. Esse filho que tá conversando muito mesmo, bota do jeito que tá. Eu não vou cortar nada, ele vai ver. Enfim, se viralizar, né? E se ajudar mais pessoas, que é o meu objetivo, meu propósito, acho que já valeu a pena. Que show. Valeu demais aí pela oportunidade. Que show, Fabrício. Mais uma vez, obrigado, Dejan. Obrigado aí também pela sua organização. Vou parar de falar da sua agenda, agora que já está firmada aí em 2023. O problema não é a minha agenda, o problema é a agenda das outras pessoas que não batem caminho. Entendi, o problema não é só aqui. Mas obrigado mesmo. Obrigado também ao pessoal que nos acompanhou até aqui. Como vocês sabem, o nosso objetivo aqui no CNPJ Cast é levar um máximo de informações empreendedoras, levar um máximo de conteúdo, máximo de ajuda para você continuar transformando e evoluindo a gestão do seu negócio. Então, compartilhe esse podcast com seus amigos empreendedores, deixe aí nos comentários aquilo que você gostou, aquilo que pode ter te ajudado dentro da evolução da sua empresa. E qualquer dúvida, qualquer necessidade, o Fabrício vai estar marcado lá nas nossas redes sociais, vocês vão conseguir falar com ele diretamente. E se o propósito dele é ajudar as pessoas a evoluírem... Podem mandar aí perguntas, né? Como que eu faço isso, enfim, fica à vontade. Show de bola. Contem comigo. E a gente vai conseguir atingir aí esse propósito junto com vocês. Então, um forte abraço para vocês e até o próximo CNPJ Cast.